Olá, olá! Nós estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast e antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para que você pudesse estar curtindo a nossa página, visita aí o nosso canal, ativa o sininho para receber as atualizações sobre os nossos conteúdos, compartilha com o teu amigo aí, né? São temas bem relevantes da odontologia. Aqui a gente sempre procura trazer um tema inspirador para a nossa odontologia. E hoje nós estamos aqui com a doutora Neuza Márcia. Muito bem-vinda aos nossos estúdios, doutora. Obrigada. Nós vamos tratar de um teminha de muita relevância, né? Mas que meio deixado de lado aí pela nossa odontologia. Né? Vamos tratar da DTM e dor orofacial com a doutora Neuza Márcia. Doutora, mais uma vez muito bem-vinda e fala aí um pouco da tua trajetória dentro do contexto da DTM, da dor orofacial, né? Como você se encantou por essa especialidade tão maravilhosa e tão rica, né? Que trata das mazelas, né? Porque a dor é uma coisa que desequilibra, maltrata. Gente, é um prazer estar aqui, né, Flávia? Eu admiro muito isso, porque sempre traz um pouco da vanguarda, né? Eu acho que essa tua iniciativa, assim, é incrível, porque a gente está podendo discutir sobre a odontologia, porque uma das características que eu vejo da odontologia é estar muito fechada. Né? Como a gente não trabalha a nível hospitalar, como era antes, hoje a gente até está invadindo um pouquinho essa área por uma extrema necessidade. Teve que muita ciência comprovar a importância da odontologia junto da área médica, na área da saúde. Então, a gente trabalhava muito fechado dentro dos consultórios. E isso hoje, pela necessidade da saúde mesmo, a gente teve que estar expandindo. Essa sua iniciativa é fantástica, tanto para fomentar o ensino, né, que aqui é ensino, atendimento, como também para trazer esses conteúdos. Eu fico muito grata. Eu realmente eu já tenho quase 30 anos dentro dessa área. Comecei muito a minha formação com a área médica, a especialidade foi dentro da Faculdade de Medicina, foi em Petrópolis, no Rio. Eu fiz também nos Estados Unidos muitos cursos, né, de educação continuada e já tenho uma experiência, eu acredito que grande, porque nesses 30 anos eu percorri tanto os hospitais, clínica particular, a universidade, né, onde é que eu atuei, para que vocês conheçam um pouquinho mais da minha história, para que eu possa passar para vocês um pouquinho dessa segurança no que eu estou falando para vocês, reportar para vocês. Eu comecei no Hospital das Clínicas, um ambulatório, que ele começou com pesquisa de dor de cabeça. Olha que interessante, porque quando eu estava lá no Rio, eu fiquei fazendo estágio no Deolindo Couto, que era um dos maiores centros de dores de cabeça, que era com o Dr. Abuche, né? Isso nós estamos falando de 2000, mais ou menos, né? Então, eu fazia esse trabalho lá e aí comecei a fazer pesquisa num ambulatório de dor de cabeça que era na UFC, na Hospital das Clínicas. E foi crescendo, porque, olha, uma pessoa que está trabalhando com dor de cabeça, que é dentista, começaram a vir algumas doenças esquisitas, né, que para o dentista... Aí acendeu aí uma luzinha, né? Opa! Sim. E aí começou a vir uma demanda muito grande, que não era nem da odontologia e nem era da medicina. Porque o neuro disse, não é para a gente, manda para o dentista. E o dentista, não, a gente não trata isso porque não tem nada causa odontogênica, né? E aí eu fui ficando e eu fui descobrindo esse universo aí, né? Então, eu já tinha terminado a minha especialização de DTM, dor orofacial, foi a primeira especialidade do Brasil, que foi na Universidade de Medicina de Petrópolis. Mas você pegar o universo da dor não é DTM, né? A DTM é um tipo de dor orofacial. Então, eu comecei na neuro, ter que aprender. Então, eu fui andar pela Faculdade de Medicina, eu fiz as cadeiras de neurologia clínica, eu fiz cursos de neurologia clínica. Então, eu fui entrando muito nessa área do sistema nervoso. E o interessante, só te interrompendo, porque quando você entra através da formação médica, isso te deu muito mais propriedade. Isso, a visão da gente, nossa, é outra. É outra. Porque aí o paciente, ele não tem mais só boca. O paciente... Vamos entender esse paciente de uma forma... mais abrangente, holística, né? Bem maior, bem mais uma visão mais abrangente. Então,
Do ambulatório, eu fui fazendo ambulatório e fiquei, eu acredito que uns 12 anos dentro da neurologia. E eu tinha meu próprio ambulatório de dor orofacial. Aí grandes colegas da odontologia, como o Matheson, o Gleidson, que começaram a fazer também esses ambulatórios, Acho que o Marcos entrou com acupuntura, alguma coisa nesse isso, sentido, na né? acupuntura. Que era uma coisa nova na época. Que tinha o Marcos Lima Verde, que foi o pioneiro. Sim, o Marquinhos. Esse era incrível, né? Cara de uma formação fantástica, né? E de um coração Completo, incrível, né? Então, ser humano incrível. Incrível. E foi uma grande perda para a odontologia. Com certeza. Né? Que deixou até a Elisa Lima Verde aí, também, que é um grande dentista, que está lá na Unicristos também. Eu conheci a Elisa pequenininha, porque a gente já tem uma estrada, né? Exato. A gente vai vendo todo mundo, né? Eu acho que ela não era nem nascida quando eu estava, então. Então, o Marcos, ele tinha uns pacientes, ele sabia que eu estava fazendo lá no ambulatório e mandava esses pacientes. Então, começavam a vir também os pacientes da odontologia, vinha o pessoal do interior, vinha, inclusive, alunos de São Paulo, porque eu tinha um dos maiores maiores casos clínicos de odontalgia atípica, que a gente pode depois explicar melhor. Interessante, porque daí você já começou a catalogar e já ter um material vasto sobre o tema. Enorme. Virou uma referência, né? Isso. O nosso ambulatório, durante muitos anos, era uma referência. E até hoje, ainda nós não temos esse ambulatório formado dentro dessa equipe como nós tínhamos, porque aí veio a EBSE, aí a odontologia não pôde ficar dentro da faculdade mesmo, da medicina, e vai do deixando hospital. A dor de lado, né? E a dor vai ficando aquela coisa assim, vou botar uma placa para DTM, vou tomar medicação e tal, mas eu não parei, né? Então, mesmo que o ambulatório deixasse de existir, eu sempre estava indo, o doutor Eliardo e o Lécio uma vez me chamou para ir para o HGF, então, para poder dar algumas aulas, e aí eu sempre estava permeando na BO, eu já dei cursos, então fui na Camilo Castelo Branco, já dei cursos também, então eu sempre estava trazendo isso, porque não tinha. Céu, sabia? Pois é. Então aí, só convidar que estamos aqui. Então assim, aí eu fui começando dentro dessa área, muito voltada para o diagnóstico, né? Que é uma dica que eu dou, onde foi que eu fiz a minha base no diagnóstico. Então, a odontologia, ela é diagnóstico, só que ela executa através da prática. Né? Exatamente. Então, para poder a gente chegar na prática, você teve que dar um diagnóstico, um plano de tratamento, e quanto mais abrangente o plano de tratamento, mais sucesso o dentista vai ter. E aí ele vai executar com as suas especialidades, como é na medicina. Na medicina tem um clínico geral, que ele vai identificar a origem onde está instalada a doença, onde perdeu a normalidade. Inclusive, eu acho que o clínico, a questão do diagnóstico clínico, é uma das especialidades mais complexas. Mais complexa. E imprescindível, porque aquela entrada do paciente ali, naquele funil, né? Uhum. Então, você pega um bom clínico, eu digo sempre que um bom clínico ele tem que ter uma inteligência muito aguçada. Uma cultura muito grande. Muito grande, isso. E vale a pena ressaltar esse nome. Toda ciência tem que estar sustentada pela cultura. Sabe por quê? Porque as doenças elas vão ser diferentes para cada país, para cada estado, de acordo com o modelo, estilo de vida socioeconômico, o habitat mesmo, né, que a gente está. Quais são as doenças mais comuns? O que levam àquele... Por exemplo, São Paulo, a gente tem Nova York, a gente tem grandes... metrópoles, megalópolis, que vão chegar e ter um tipo de comportamento diferente. As pessoas são mais solicitadas. Em São Paulo, a gente vai lá, as pessoas trabalham bem como? De madrugada. Elas estão trabalhando porque... Isso faz parte da rotina. Faz parte da rotina. Então, há uma mudança de ritmo. Aí a pessoa vai ter um problema de sono, porque vai ter uma mudança de ritmo de vida, de rotina. Né? Você já vai nos países nórdicos, onde a qualidade de vida é outra. O ritmo de trabalho dos caras é totalmente diferente. Para você ter ideia, na época que eu fiz a pesquisa de dor de cabeça, a gente tinha um mapa mundi. Quando você ia para os países ocidentais, a prevalência de dor de cabeça, Canadá, Estados Unidos, Alemanha era 97%, 98%, 85%. Quando você ia para os países do Oriente, 0,1%. Nossa! 1%. Aí você diz assim...
o neurônio é diferente. Não tem neurônio diferente. Não é que tem a enxaqueca só dá no Ocidente e não tem enxaqueca no Oriente. Mas o estilo de vida, a acupuntura, as técnicas orientais, a alimentação. A forma como ele se relaciona com os problemas é diferente do mundo ocidental. Alimentação, a competitividade, né? Todas as referências. Então, você Aqui existe uma competitividade muito grande, né? Nossa, a competitividade que leva a um nível de perfeccionismo, de tudo ser perfeito, de ser para ontem. Isso dá um tipo de dor de cabeça, de dor crônica, dores musculoesqueléticas, né? Então, isso é muito importante a gente saber que cultura está relacionada às doenças. Interessante. Né? Interessante. E o profissional hoje, ele tem que ter cultura. Ele tem que entender de comportamento. Não estou dizendo que a gente precisa ser um sociólogo, mas eu, por exemplo, fui fazer filosofia na época que eu estava procurando a dor. Esse aspecto da filosofia eu acho muito interessante. Você me falou isso uma certa vez e eu acho isso fantástico. Porque isso também ajudou na composição desse teu universo da... Sim, a busca, né? Porque quando eu comecei a estudar, entrar nas cadeiras de medicina como ouvinte para entender essa área, né? Porque na odontologia a gente não tinha na formação, e aí eu comecei a ver que doenças com o mesmo diagnóstico, com a mesma expressão, tinham comportamentos, tinham percepções diferentes nos indivíduos. Então, eu disse, bom, então, se a odontologia não deu resposta, a medicina não deu resposta, eu vou entender a filosofia, tentar entender o ser humano de uma outra forma. E isso realmente me deu muitas respostas. Que aí é onde a gente vai, né, talvez até terminar esse nosso bate-papo, que é a individualização do tratamento. A individualização do tratamento está na percepção do outro. Está na sua experiência clínica. Fantástico. Porque aí você vai ter uma percepção. Embora eu saiba da doença, do diagnóstico, do plano de tratamento, eu tenho uma técnica para dar para o paciente, mas eu sei que ele não acredita. Eu sei que ele não vai cumprir. Eu sei que ele não quer melhorar. Então, se eu for um profissional comum, que eu vou copiar esse e colar... Esse detalhe pode passar desapercebido. Vai passar desapercebido. Não, e outra coisa, você vai fracassar. E aí você vai frustrar, porque você vai dizer assim, poxa, eu fiz de tudo, e o paciente retorna dizendo, não melhorou. Aí o paciente te cobra, e hoje a sociedade mudou, ela paga o que você está pedindo, mas ela vai te cobrar o dobro do que você, às vezes, tem para dar. Então, se você não tiver esse domínio desse comportamento humano em si mesmo, vai ficar difícil. Porque outra coisa que, na atualidade, a gente tem que estar sempre se atualizando, é que pós-pandemia, que, na verdade, é um reflexo da mudança da sociedade... A pandemia mudou completamente a forma de se enxergar o mundo, a forma de conviver com problemas, questão de ansiedade, eu acredito que deva ter dado assim... E com essa visão filosófica, Flávia, eu acho que a pandemia... ela já é uma consequência de uma continuidade da sociedade. Toda sociedade... De um estilo de vida. De um estilo e toda sociedade ela tem seu apogeu, tem sua estabilidade, tem seu declínio. Sim. Nós estamos num declínio de valores que tem queda livre. Né? Então, quando veio a pandemia, essa expressão ela ficou muito grande. Você viu que estava todo mundo perdido. As sociedades, os governos, um dizia uma coisa, o outro dizia outra. Então, imagina essa insegurança. Famosas guerras de narrativas, né? Exatamente. Quantas discussões, um diz uma coisa, aí você vê a fragilidade que é de um senso comum de referências. Então, nós vamos criando nossas próprias referências dentro de um grupo familiar, dentro de um grupo de cirurgiões dentistas, dentro de um grupo de médicos. Eles vão pegando esses conteúdos e vão adequando às suas realidades. A realidade de onde ele trabalha, se é SUS, se é particular, se é um médico renomado, se é um dentista de experiência. Então, tudo isso vai ter que ser adequado. Muito interessante. Então, a odontologia ela é extramuros, né? O que a gente, quando está como professora universitária... A odontologia não é só aquela restauraçãozinha, né? Ah, meu Deus, isso é a ponta do iceberg, da menorzinha, né? Então, é muito... Então, essa peregrinação, até que, de tanto começar por essas bases, eu terminei hoje dentro de uma universidade, dando aula de graduação e pós-graduação também, e administro um instituto, que eu trabalho com interdisciplinaridade.
Muito legal. Porque eu trabalho com fisioterapeutas, com fonoaudiólogo, com psicólogo. Que não poderia ser diferente, né, doutora? Não pode. Você não tem como desagregar um trabalho tão complexo, multidisciplinar, trabalhando sozinho, isolado ali no teu consultório. Então, você tem que formar toda essa equipe. Exato. Doutora Neuza, agora, diante dessa complexidade que é o diagnóstico, o tratamento da dor, a gente viu que as especialidades odontológicas, elas tiveram um avanço muito grande. Inclusive, surgiram novas especialidades, como a harmonização orofacial, nós temos as reabilitações em prótese, os facetos, os laminados, né? Isso tem mudado um pouco, inclusive, o comportamento das pessoas em relação ao que eles buscam hoje. Esse sorriso perfeito, esse rostinho lindo, maravilhoso, esse lábio carnudo e tudo. Mas em que a DTM evoluiu diante dessa circunstância? Porque, assim, eu ainda estou parado na plaquinha. A plaquinha resolve muito minhas coisas, tá? E, assim, raramente um paciente foge esse controle, né? Quando fugir, ele vai para você, com certeza. Tá? Porque você é a autoridade no assunto. Mas eu te pergunto, o que hoje o tratamento da DTM, a dor, a disfunção, a dor orofacial, o que hoje você tem de conceitos novos, né, dentro desse tratamento tão complexo? Sim, eu posso te responder com uma única palavra: diagnóstico. Né? O diagnóstico, do diagnoses, né, que é exatamente discernir, descobrir, detectar o que realmente é importante ali, que originou as coisas. Então, a odontologia ela se baseou muito na dor, né? Que começou a odontologia que extraía, tirava dente, que tem que tirar a dor do paciente, porque o paciente vai procurar o dentista só quando está com dor. Era cárie, era extração, essa odontologia que foi dos inícios, do passado e tudo, mutiladora. Né? E aí a nossa odontologia ela foi crescendo. O grande ápice da nossa odontologia foram os adesivos. E aí você começa, cola dente fraturado. Paradigma. Odontologia é o antes e depois dos adesivos. Tanto você vê, é uma grande realidade. Os adesivos, eles colam dente quebrado, eles colocam facetas, mais de 50%, as injetadas. Através dos laminados, as facetinhas. Né? Então, hoje você não vê mais um ator com dente feio. Você pode, desde Hollywood, você vai pegar aqueles clássicos. Isso é tão interessante quando tu olha os filmes antigos, que tu vê os artistas de nome. Cara, como esse cara tinha um sorriso estranho, gente. Dentes amarelos, apinhados e tudo. Hoje você vai ver um clássico, eu adoro a Noviça Rebelde, né? Então, eu fui ver a atriz principal, os dentes, né? E você olha... Aí você olha hoje, Mary Poppins, inconcebível, né? Hoje. Né? Mary Poppins era hoje a Mary Poppins, o modelo é totalmente diferente. Então, a odontologia, ela passou por essa mudança de paradigma enorme. Mas tem coisas... A psicologia, a psiquiatria, a clínica, a cirurgia plástica, a harmonização facial, mas tem coisas que são humanas, a dor. Inerente do ser humano, né? Na dor. Quem tem curiosidade com a filosofia budista diz que na vida prevalece a dor. Então, e é bíblico também, né? No mundo tereis aflições, isso, né? Isso. Então você não vai passar por aqui só sorrindo, sorriso bonito, vida longa e novinho. Porque a dor é um veículo do crescimento humano. Então, ela é inerente. Então, se você não tiver uma dor de dente, você vai ter uma dor no braço, no ombro, no pescoço. Filosófico, né? No filosófico, a dor é veículo de evolução. Então, a dor ela é prevalente, ela vai existir. A saudade é dor. O término de um relacionamento é dor. O luto é uma dor insuportável, né? Tanto é que ele tem que ser bem vivido, né? Bem vivido, tem que... por exemplo, a coceira, coçar, é uma dor. Né? Então, existe uma valorização, por isso que o hindu, que você vai para o Oriente, ele vê a dor de uma outra forma, né? E o Ocidente vê a dor de outra forma. E o que você vê? Quem vai para uma harmonização, que quer ficar mais bonito, que quer ficar para a sociedade com um valor a mais, o que é isso? É fugindo da dor, do esquecimento, da dor de não ser bonito, da dor de não ser aceito. Verdade. Né? Então, é uma fuga da dor.
Então, tem muito disso. As pessoas estão. visão. O Instagram tem ajudado muito nisso, né? Não, nada contra o Instagram, muito pelo contrário, é uma ferramenta fantástica, mas a gente tem que ter alguns critérios. Isso. Então, às vezes, a busca de estar muito bonita é para esconder o que eu acho que é feio em mim. E se eu aceitar do jeito que eu sou, eu não está doendo, entende? Então, essas pessoas ficam em casa, elas não buscam. Então, muita busca, na verdade, às vezes, por uma beleza, é uma fuga da dor. Também tem a ver com a sociedade de consumo, né? Cara, tu é mais bonito, tu se vende melhor. Isso. Né? Tu é um cara profissional. Que é a competitividade que a gente estava falando, né? Então, tu se vende melhor, quando eu converso com uma pessoa que o cara é um baita de um vendedor, né? Eu digo, esse cara se vende bem pra caramba, né? Eu converso com professores, né? Às vezes vamos montar curso. Esse cara se vende bem, né? Porque ele se mostra tão bom. Não sei se ele realmente é bom, mas ele se vende muito bem. E não tem problema nenhum em buscar tá bonito, tá bem. Isso faz parte. Se eu tenho um recurso. Isso, não. Porque se eu tenho um recurso, a odontologia tem recurso, ótimo. Então, vou deixar as pessoas mais bonitas, não tem problema nenhum você fazer uma reflexão. Uma reflexão em relação à dor. Isso. Que muitas vezes esse paciente que está buscando a estética, ele também é um paciente de dor. Em algum momento ele vai passar pela dor, né? Então, e aí onde que nos interessa? E aí é uma coisa que eu até agradeço a oportunidade de estar podendo falar para os dentistas, porque pode evitar muitos problemas. Uma das coisas que é problemática é esse confronto. Bom, eu comecei um trabalho com ortodontia, com a prótese, com a dentística, só com clareamento, gente. Clareamento. E aí eu não tinha dor e agora eu estou para morrer de dor. E você causou o quê? Foi uma negligência, porque você causou algo em mim que eu não tinha antes. Eu fui procurar estética, agora eu tenho dor, né? Então, o que a gente faz? É aquilo que a gente estava falando no início. Conhecer o paciente, gerar no primeiro momento, você ter essa percepção do que o paciente está buscando. Porque muitas vezes ele está buscando uma coisa e ele precisa de outra. E nós, como profissionais, que a gente tem que, para dizer que é um profissional completo, não é o que faz a técnica sem nenhum erro, mas é aquele que coloca a técnica no lugar certo, da pessoa certa, para que ela sinta-se satisfeita. E aquela técnica entre em harmonia. Isso, seja útil, seja estética. Isso é tanto que, para Platão, a beleza é tudo que é útil. Então, se você reabilita um paciente devolvendo uma função, a estética ela é o brinde. Porque ela vai nascer de uma função correta, né? E o paciente vai se sentir satisfeito. E se você restabelece uma função e ainda não está tão bom a estética, agora você pode dar a estética, já tem função. Deixa eu te dar um depoimento. Eu fiz uma reabilitação com facetas e o paciente era um classe 2, até alemão, mora em Berlim. E ontem eu liguei para ele, que eu vou dar uma passeada lá no final do ano. Eu disse, olha, eu queria um restaurante dia 25, eu vou estar lá e eu sei que você tá. Deixa eu lhe falar sobre o tratamento que você me fez. Eu estou muito feliz. Eu imaginei que eu ia ficar bonito, mas não só isso. Eu estou super confortável. Minha mastigação melhorou. Então, sabe, aí entrou dentro desse conceito que você falou. Dessa harmonização do teu tratamento com a vida do paciente, agregando valor à vida dele. A questão não é a estética. O que valorizou foi E os bons profissionais da harmonização da estética, que eu já vi palestras com a Carol, com a Janaína, que são meninas fantásticas dentro da harmonização, eu vi trabalho delas que era o seguinte, o paciente estava buscando estética, harmonizar, elas foram trocar implante, foram trocar altura de próteses e tudo, e depois de restabelecida a função oral, aí você olha para o paciente, aí você começa a fazer só detalhes. Já foi meia harmonização. Isso, claro, porque harmonizar já está dizendo, eu vou equilibrar as coisas. Então, o que está caído de um lado, eu vou equilibrar para o outro, mas depois que você fez a base, né? Então, eu acho a harmonização hoje super importante, mas a gente não pode esquecer que tem que nascer uma função, a restabilização do sistema estomatognático, né? Então, voltando à pergunta, né, que ele fez em relação ao clínico. Então, quando a gente pega esse paciente pela primeira vez, a gente tem que ter duas perguntas. O que ele está buscando, o que ele quer, mas você tem que dizer o que ele necessita.
Se está faltando dente, por que é importante colocar dente antes de você colocar um botox, antes de você fazer uma faceta? Por que é importante aumentar a altura da dimensão vertical, em vez de só clarear os dentes? Né? Então, essa é a obrigação do profissional. Porque quando você faz isso no início, que você dá essa consciência para o paciente, que você conversa com o paciente, você diz tudo o que existe, mesmo que não é aquilo que ele estava procurando. Todas as possibilidades. E isso faz uma avaliação tanto das sensações, dos sinais, dos sintomas, avalia, coloca na mesa, dá as possibilidades. Você está evitando tantos problemas que você não tem ideia. Primeira coisa, você vai estar dando segurança para o paciente que você sabe o que você está fazendo, porque você conhece bem a odontologia e você vai adequar isso ao que ele agora está procurando. E ainda tem outra coisa, o que ele pode pagar. Né? Então, a gente trabalha num campo de muitas coisas. O que ele está procurando, que não é necessariamente o que ele necessita, você tem que dar o que ele necessita, e depois você tem que adequar o que ele pode pagar. E aí você vai ter que dar função, estética e uma adaptação econômica para que ele possa ter aquilo que é de melhor. Vai ter que gerenciar isso aí. Vai ter que gerenciar tudo isso. Então, quando nessa primeira consulta você vai ver todos os sintomas do paciente, você tem que ver os hábitos do paciente. Você tem que saber se, por exemplo, eu vou fazer ortodontia ou eu vou fazer uma prótese. Você aperta os dentes? Você dorme bem? Você tem problemas de sono, você range, você tem sensibilidade à água gelada, a uma coisa quente. Quando você fez clareamento, ficou com dor, porque você vai usar resinosos que vão ter adesivos que podem aumentar essa sensibilidade. Entende? Então, se eu, antes de começar qualquer procedimento, o profissional ele tem que estar de uma forma muito clara quais são as sensações e os hábitos daquele paciente. Porque você pode fazer uma reabilitação perfeita e se o paciente rói unha, se o paciente tem mania de apertar, de ranger os dentes, ele pode quebrar. Pode. E não é a sua técnica que estava errada, mas o seu planejamento. Baseado no seu diagnóstico. Isso. Aí onde você falou assim, a minha plaquinha e tal. Então, a dor orofacial ADTM, como ela é a articulação desse sistema, né? Ele é um sistema. Você pode trabalhar com ortodontia, com prótese, com canal, mas isso tudo está dentro de um sistema que ele é móvel. Dinâmico. Ele é um sistema músculo-esquelético, o sistema estomatognático. Ele tem articulação, ele tem músculos, ele tem ligamentos, ele tem tecido mole, ele tem glândulas, eu tenho muita saliva ali, eu tenho um sistema todo para harmonizar naquele que a gente chama de saúde, né, que é a harmonia entre os sistemas. Então, o endócrino tem que estar em dia, o imunológico tem que estar em dia, o esquelético tem que estar em dia. Então, a DTM, ela apenas está fazendo essa engrenagem, é o abrir e fechar, é o movimentar a boca, então ela está em tudo. Então, se eu for fazer ortodontia, se eu for fazer uma reabilitação oral, eu tenho que saber se o paciente está abrindo, fechando a boca. Se ele aguenta, se tem um desvio quando abre, se ele aguenta o procedimento de boca aberta, se ele faz barulho, se ele tem degeneração articular. Semana passada, a gente estava realizando um tratamento de implante, o paciente deslocou, o Milton foi quem foi lá e colocou. Reposicionou. Pois é. Todo mundo ficou apavorado. E aí? Calma. Aí vem a experiência, né? Vem a experiência. E isso tudo é o quê? Isso é DTM, dentro da endodontia, dentro da cirurgia bucomaxilo. Então, quando a gente fala em DTM, é porque é mais familiar, todo mundo fala mais de DTM, os pacientes reclamam. Mais no inconsciente coletivo, né? DTM já tem se batido muito. Isso, porque é uma causa prevalente de sintomas. Mas não é só isso, nós temos a neuralgia trigeminal, nós temos a odontalgia atípica. Aí nós dá temos outro tema. Então, tem vários. Ardência bucal, que tem diagnóstico diferencial com a síndrome de Sjögren, que é um problema mais sistêmico. Nós temos hoje problemas muito importantes, que é o abuso de medicamentos antidepressivos, que tem os seus efeitos colaterais. Inclusive, isso acontece muito dentro da medicina, né? Curiosamente. Sim, e na odontologia também. Não é evidenciado porque nós ainda não sabemos tratar isso. Mas, por exemplo, quem toma antidepressivos tricíclicos ou antidepressivos,
aumenta a secura da boca, diminuição da salivação. E isso vai repercutir no aumento da cárie, no aumento da halitose, isso vai repercutir na falta da lubrificação, isso pode dar uma ardência na boca, uma neuropatia. Então, imagina que tudo isso vai estar repercutindo na odontologia e a gente nem sabe, nem pergunta. Eu operei recentemente um paciente com um Jogrenda. Pois é. Recentemente. Doenças sistêmicas. Até na hora da cirurgia é mais complicado, Exato. você não tem irrigação, é uma coisa bem... Pacientes com TDAH, pacientes com muita ansiedade, agora... né? E você vê que é uma febre, né? Então, a odontologia, que aí vem aquelas primeiras perguntas que você me fez, o que é de moderno? Diagnóstico das novas doenças, dos novos comportamentos, das novas interações entre as especialidades. A gente tem que estar conciliando com tudo isso. Isso está cada vez mais evidente. Mais evidente. Depois da pandemia, quem é dentista aqui sabe que qual foi o recorde nos consultórios odontológicos? Fraturas dentárias. Por aumento de apertamento, de tensão. Né? As pessoas estavam muito tensas, muito nervosas, a vida mudou completamente. Pessoas perderam todos os familiares, pessoas perderam parte dos familiares, ou alguma pessoa muito importante. E aquela angústia que será que vai ser minha vez? Será que eu sou... Exato. Então, isso foi para onde? Para a boca. Né? É uma Somatiza. região, somatiza, é uma região que você internamente coloca muita sua atenção e ninguém está vendo um constrangimento, você vai lá e aperta. Então, a gente tem essas trincas dentárias, né? Pacientes com muitas trincas vão fazer clareamento, vão ter mais sensibilidade. Então, eu acho bonito o universo da odontologia, porque nós terminamos tendo que entender tudo. Desde uma trinca dentária que pode levar a uma sensibilidade aumentada, tem que saber que se você for trocar restaurações ou usar cimentos resinosos, você vai estar criando um processo inflamatório ali microvascular e que pode se tornar uma dor neuropática, uma odontalgia atípica durante muito tempo. Né, e que é difícil de tratar, mas agora com técnicas, vai ser medicamentosa. E aí, qual o tipo de medicamento? Aí é o especialista em dor facial, né? Que aí é o que você me pergunta, e só a placa é importante? Mas a placa, né, vamos falar das placas oclusais, que tem vários colegas que falam muito das placas, qual tipo de placa, bruxismo, né? A placa é um dispositivo, tá? Que é o dentista que tem que fazer, é um dispositivo muito útil. Antes era placa mio-relaxante, agora é dispositivo interoclusal. Isso. Na verdade, o mio-relaxante nunca foi um termo muito correto, mas por essa compreensão da disfunção e da dor facial ainda ser muito insuficiente, eu vou dizer esse nome, porque que hoje ela está sendo tão vista, ela está sendo mais ampliada, porque, para você ter ideia, o que é mais difícil para um clínico receber um paciente de dor? É que ele é poliqueixoso. Nossa. Você não sabe de onde começa a dor, ou não é? Né? Vai te procurar para fazer a prótese, aí o paciente vai dizer, olha, doutor, eu quero fazer essa prótese, porque esse dente está com muita sensibilidade, mas eu também tenho uma dor de cabeça, eu também tenho uma dor aqui no pescoço, será que tem a ver com isso? Eu já procurei vários médicos, aí disseram para eu procurar o dentista. Aí você fica perdido. Quem começa primeiro, o ovo ou a galinha? Ele tem dor de cabeça, ele tem a dor de dente, ele tem a dor no pescoço. Por onde começar? Curioso que os médicos estão mais atentos aos problemas de DTM agora, né? Então, quando porque ele sente que está ali, fugiu a área dele, olha, procura o teu dentista aí. Não só fugiu da área dele, como que ele deu de tratamento não dá resultado. Eu acho que parte daí, né? Todo mundo usa medicamentos, os medicamentos não dão mais resultado. Ele diz, agora procura, porque está na cabeça. Né? Então, está na cabeça, ou vai para o neuro, ou vai para o otorrino, ou vai para o dentista, porque está na cabeça. Ele não vai procurar o ortopedista, ele não vai procurar o reumatologista, ele não vai procurar o nefrologista, ele vai procurar os profissionais que trabalham com a cabeça, né? E que fazem diagnóstico. Por isso que eu estou reforçando o diagnóstico. Todo mundo que quer saber sobre algo que ele não sabe, ele vai procurar alguém que sabe. E quem é que sabe o diagnóstico, mesmo que não tenha o que fazer? Olha, Flávio, no início da minha profissão, que a gente está falando aí desses 25, 30 anos atrás, os pacientes gostavam muito de mim. E sabe o que eu fazia? Nada. Eu acompanhava ele nos médicos certos. E eu dizia, não é dente. Você sabia indicar? Eu sabia indicar. Eu estava ao lado dele. Aí eu ia com ele, às vezes, na consulta do neurologista, na consulta com o clínico, porque mais humana, hein? Pois é, porque eu sabia que aquilo ali não era, e eles iam mandar de volta para o dentista. Isso é um atendimento humanizado, né? Isso. Eu acho que daí onde veio muito essa minha experiência, porque
tanto eu convivia no meio, como eu acompanhava as consultas ao lado do paciente. É esse apoio, cuidar, né? Que eu acho que, por mais que essa palavra seja muito cuidador, que é muito do enfermeiro, do médico, o cuidador é aquele que se preocupa com o outro. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o irmão, ele é um cuidador, né? Esse cuidador é que se preocupa. Então, o profissional que se preocupa, o profissional que estuda e o profissional que faz, esse profissional é completo. Fantástico. Entende? Então, no futuro, a gente não vai lembrar tanto de uma pessoa que usou a melhor resina, o melhor adesivo, mas aí vai lembrar daquela pessoa que tirou a dor dele no final de semana, que acompanhou ele, que disse uma palavra correta, que o apoiou, que deu um abraço nele no final e disse, vai dar certo, a gente está junto. As coisas humanas, elas são atemporais. Entende? Então, o profissional que ele procura sucesso, resultado, ele cuida. Então, o cirurgião dentista, ele é um cuidador desde que ele se proponha a isso. Senão, fica aquela coisa muito da medicina, brinca muito com ortopedista, né? Que o ortopedista abre, coloca o osso no lugar e vai embora. E depois, cadê? Não cuida, né? Então, a gente também pode ser um ortopedista de uma ATM. Sim. Ortopedista de uma articulação, reumatologista de uma articulação. Mas a minha proposta não é bem essa, né? A minha formação não foi essa. Por isso que eu fui buscar a filosofia para tentar adequar, individualizar o tratamento, dar o que a pessoa precisa, mostrar o que ela necessita, o que eu posso fazer para melhorar e serem meus limites. Se o paciente tem um problema, um problema sistêmico, se ele tem um problema comportamental, eu tenho a minha equipe. Você vai para um oftalmo, muito importante. Você vai para um oftalmo fazer uma cirurgia de catarata, que eu já acompanhei. Se tiver um problema ali, ele está com o cara da retina e o cara da córnea. Isso. O dentista, ele começa ali o trabalho e muitas vezes ele quer fazer tudo só, não precisa. Né? Eu vi que um paciente ele deu uma alergia e ele agora está com um problema de um tratamento que você fez. Eu procuro aqui um psicólogo para esclarecer a ele que ele está com ansiedade de algo que não depende dele nem do profissional. Foi algo que aconteceu e que precisa ser resolvido e que ele precisa estar preparado para estar resolvendo esse problema. Então, aí eu estou lá atendendo, fazendo canal. O paciente abriu a boca e ficou muito tempo com a boca aberta, como você falou, o paciente travou. Se o dentista não sabe fazer, mas ele pode chamar um fisioterapeuta para ajudar a reposicionar isso. Então, quanto mais a gente tem uma equipe que trabalha no mesmo sistema, eu sou profissional e sou especialista em DTM, mas eu não vou trabalhar com exercícios para fazer naquela articulação. Por quê? Porque quem faz mais exercício melhor é o fisioterapeuta. Pois é, Neuza, eu vejo, por exemplo, onde você pode intervir na plaquinha, tem a viscosuplementação, né? Isso. Pronto, você sai desse bom diagnóstico. Você conversou, você teve esse entendimento para onde você direcionar seu caso. Daí você, pelo meu entendimento do tratamento, assim, nós teríamos aí a plaquinha, né, a viscosuplementação, que é uma coisa fantástica, que eu conheci através da experiência com você. E você ainda tem um outro que é a... Nossa, me fala o interdisciplinar. Tem o interdisciplinar. Medicamentoso também. Medicamentoso, mas a visco hoje ela tem um componente muito interessante. Bom, então aí agora vamos lá para vamos entrar no outro tópico. Nas novas abordagens do tratamento, da disfunção temporomandibular e da dor. Então, a gente começou lá, diagnóstico. Agora, fechou. Diagnóstico da dor, eu sei que pode ser sistêmico, pode ser local, né? Se for um tipo de dor que seja neuropática, eu vou tratar com medicamentos, com equipe. Se for um tratamento odontológico, eu vou tratar com a minha reabilitação. E daí vou fazer a minha parte odontológica. Agora, lembrei, o coadjuvante, a plaquinha e a visco, você tem a fisioterapia. Tem a fisioterapia. E tem um leque de coisas que eu vou falar agora para vocês. Então, bom, aí agora temos um paciente que ele tem uma disfunção temporomandibular. Aí eu tenho 2 grandes grupos de disfunção temporomandibular no meu diagnóstico. Eu tenho o de origem articular,
intraarticular, que são os desarranjos dessa relação do côndilo com o disco, e eu tenho de origem muscular, tá? Dentro da causa desses dois grandes grupos, eu tenho os anatômicos, eu tenho os neoplásicos, que tem que se pensar que a gente nunca quer. Existe isso também. Existe os que foram adquiridos por maus hábitos, né, por bruxismo. Eu tenho outras comorbidades aí. Então, quando a gente divide grosseiramente, né, dois grandes grupos, intraarticular e muscular, aí nós vamos falar agora dos tratamentos. Tá? Entramos no universo agora da disfunção temporomandibular. Quando eu falo, vamos começar do mais simples, que é o muscular, que são as placas. Por isso que eram chamadas de miorrelaxantes. Só que hoje a gente tem uma grande novidade dentro da DTM, que está na nossa ficha, no nosso questionário clínico, que serve para pesquisa e clínico, que é o DC. Por que não se existe tantos trabalhos científicos longitudinais sérios em DTM? Você pode procurar, você vai ver revisão bibliográfica, mas você não tem revisão sistemática em disfunção temporomandibular. Se você for um estudioso mesmo, você vai ver que os trabalhos... Isso acontece, doutora? Porque não se tinha um critério universal para isso. Então, se você estivesse lá no Oriente, você ia fazer uma pergunta para o paciente, queria responder culturalmente de uma forma. Se eu faço uma pergunta, olha, você tem dor aqui para o pessoal do sertão, você tem um deslocamento, você faz um clique, o cara diz, como? A mandíbula do cara. Ele não está entendendo o que você está falando. Então, ele vai entender uma coisa, responde de outra. E nisso a gente tinha muito viés, né? E não dava para fazer um trabalho. Então, cada um usava uma ficha clínica. Eu trouxe uma ficha clínica dos Estados Unidos, outro lá de Petrópolis, aí trouxe outra lá do curso de especialização. Eu juntei tudo, fiz a minha ficha clínica, que é como eu já sei o que eu necessito para dar o diagnóstico. Mas hoje nós temos um DC. Que é um modelo em que você vai fazer aquelas perguntas universal. E que todo mundo que está perguntando aquela pergunta, ela tem que perguntar com aquelas palavras iguais. Então, daí o diagnóstico... um achado igual. Um achado, sim. Por quê? Porque com esse diagnóstico fechado, um achado igual, aí os tratamentos eles podem ser usados. Né? Então, eu tenho deslocamento de disco com redução. Então, eu tenho aquelas técnicas, aí eu aplico aquelas técnicas. Legal. Né? Então, isso já ajuda muito. De quanto tempo para cá? Não, ele ainda está em processo de validação. Né? Existe o RDC antes, que era um critério de diagnóstico para pesquisa, mas ele era muito complexo. O clínico não ia usar. Vem muita coisa boa por aí, né? Vem muita coisa boa. Porque os trabalhos agora... Eu, por exemplo, estou fazendo a minha pesquisa na faculdade de mestrado, que é exatamente utilizando o DC para quem tem doenças degenerativas. Né? Que isso, no futuro, vai ajudar muito, porque a gente vai ter um critério, partiu de um diagnóstico e eu tenho um tratamento que foi validado. Então, bom, aí eu tenho esse DC, que ele já me abre e me dá segurança do diagnóstico, e aí, quando é de origem muscular, eu tenho algumas manobras, né, que a ciência já me deu respaldo para isso, que são os exercícios. Os exercícios são fantásticos, já foi provado que ele ajuda muito. Qual é a dificuldade? Que aí é a individualização do tratamento. Nem todo mundo tem disciplina para fazer exercício. Então, às vezes, o paciente vai fazer em casa, ele faz errado, ou ele não faz. Ou, às vezes, ele faz um pouquinho ali, melhorou e já abandona. Outra coisa, vai fazer compressa. Compressa 30 minutos, 3 vezes ao dia lá. Quente, cientificamente está ótimo. Quando é muscular, quente, né? Sim. Compressa quente. O cara tem, durante o dia, na rotina dele, ele vai poder parar para fazer compressa 3 vezes por dia? Ele não vai. Tá com o relaxante, tá com o analgésico. E ele não tem tempo, ele não tem aquela disciplina de ficar em casa paradinho, fazer a compressa, depois fazer o exercício de alongamento, de relaxamento. Tem gente que não faz, entende? Então, ela é cientificamente ótimo, praticamente não tão. Então, aí a gente sai Igual aparelho removível na ortodontia. Exatamente. Cara, não tem disciplina. Exatamente. Então, a gente começa com as técnicas conservadoras, de baixo custo,
autonomia, ou seja, a compressa você pode fazer em casa, ela é baixo custo, ela já é respaldada, ela é adequada para o diagnóstico muscular, ela realmente vai provocar esse alívio. Normalmente 30 minutos? 30 minutos, geralmente 30 minutos, 3 vezes ao dia. Né? Com compressa calor úmido, que eu indico, não calor seco, porque o úmido ele penetra melhor. Eu vi no seu Rios que você falou lá da lavanda. Isso, os óleos essenciais, né? Essenciais. Isso tudo Muito faz legal parte. vídeo, muito Pois bacana. Isso faz parte de abordagens, porque tem pessoas que gostam muito dessas técnicas mais holísticas, de técnicas mais conservadoras e tudo, e além de ser realmente existe agradável. toda uma terapia, né? Já hoje, com os óleos essenciais. Sim, tem o óleo da lavanda, né? Que tem um ácido linolóico, que provoca realmente esse relaxamento e tudo. Legal. Tem o hortelã-pimenta, que ele é muito bom para dor de cabeça. Eu amo hortelã-pimenta. Todo mundo é viciado no hortelã-pimenta. Não, agora eu tô com um difusórzinho, né, no meu consultório. Põe lá e inunda lá a clínica toda. Mas aí tem que ter uma boa marca para que seja realmente um óleo essencial. E as boas marcas são caras. Entende? A gente sempre vai ter um embate aí do que deve ser feito e do valor, né? Então, por exemplo, no consultório eu utilizo a música para o paciente, quando eu faço abordagem, uma música relaxante. Na minha clínica, o paciente entra, ele tem um jardim. Tudo isso eu já fiz pensando que o paciente ele entra numa atmosfera do cuidado. Legal. Do cuidado. Então, quando ele começa a sentar ali, ver aquela música, sente aquele cheirinho gostoso, aromatização. Eu tive um médico que foi no meu consultório que ele disse assim, olha, eu já entrei de forma positiva no seu consultório. Por quê? Porque eu vicia uma pessoa que se preocupa com um jardim, se preocupa se eu estou tomando água, e tem um óleo essencial, e tem uma música bacana, eu já sei que você tem um olhar bom. Então, ele já entra de forma positiva. Exatamente. Exatamente. Porque a gente ele já entra motivado, né? Isso. O seu rapó, para quem sabe o que é rapó, né? Mas, enfim, a sua credibilidade aí já entrou com muito crédito. Que é a coerência, né, de tudo. Já lá em cima. E você tem que estar coerente com tudo, né? O médico que vai fazer dieta, que quer que o paciente emagreça, ele não pode ser gordo, né? Você vai falar de um educador físico obeso, é complicado. Então, se eu vou tratar de dor e de cuidado, o meu ambiente tem que ser cuidador, tem que estar preparado para isso, né? Então, é isso que eu acho bacana na dor e na disfunção temporomandibular, porque eu continuo sendo, eu tenho que ser boa dentista. Porque como é que eu vou fazer um diagnóstico diferencial? Como é que eu vou saber se é uma dor de origem odontogênica ou não odontogênica se eu não sei a dor da polpa? Se eu não sei se aquela cárie ou aquela restauração ela está invadindo canalículos da polpa através da dentina, né? Que tem aquelas ramificações. Então, como é que eu sei que a dor é inflamatória ou ela é uma dor neuropática? Então, eu tenho que ter uma experiência clínica. Então, eu tive que entender muito. E hoje também tive que ir para a área do sono, porque os pacientes com dores crônicas quase todo mundo tem problemas de sono. Né? E que o bruxismo, que é tão falado também, o bruxismo, o bruxômulo, que aperta os dentes à noite, ele está relacionado a um distúrbio do movimento, que é um tipo de classificação dos distúrbios do sono. Então, ele é um distúrbio de movimento. Então, o bruxismo ele é um movimento natural. Só que quando ele acontece no movimento rítmico durante o sono, ele vai levar consequências de desgaste nos dentes, aí onde o dentista entra. Mas ele faz parte do sono, não da odontologia. A odontologia trata a consequência do bruxismo, entende isso? Agora, como ele acontece nos dentes, o dentista se apodera disso de uma forma correta, porque ele tem que prevenir o desgaste dos dentes. Mas a origem fisiológica do bruxismo não está em dente. O dente não fica coçando para se apertar. O dente não fica sinalizando, me aperta, me aperta. Isso vem de um processo do pensamento quando é de dia e à noite de um processo fisiológico, fisiopatológico. A gente vê cada vez mais crianças desenvolvendo bruxismo. Isso. Já será que está relacionado lá com essa alta demanda? Isso, comportamental, né? Porque é tanto que o exame padrão ouro para o sono, é que a gente pode fazer outro podcast só de sono e bruxismo aqui, porque é muita coisa. Mas, por exemplo, o exame que é o padrão ouro para detectar distúrbios do sono é o exame de polissonografia. Nós não temos em crianças.
Então, como é que eu vou detectar se a criança tem um distúrbio do sono? É porque eu vou ver o comportamento dela. Ela tá muito incomodada durante o dia, muito hiperativa. Muita coisa da criança hiperativa é falta de sono. Né? E ela pode não estar dormindo porque ela está com um probleminha no colégio, com um coleguinha, ou que tem problemas com pai e mãe dentro de casa. Eu percebo né? hoje que os colégios, especificamente, não tem nada a ver com o tema, mas hoje cobram muito das crianças, né? Isso. Tem uma rotina muito... Isso. De muita cobrança entre eles e entre a pessoa mesmo, rapidamente né? entra no nível de competitividade quando já entra na pré-adolescência. Uma coisa incrível. É porque o valor está no que eu vou ser, no que eu tenho e tudo, e por isso há uma cobrança e a criança não pode viver a infância, o adolescente não pode se divertir. A minha filha reclama. E tudo, né? Eu quero brincar de boneca, pai. Eu quero ir para o colégio. E não tem tempo. Não tem tempo, gente. Porque tem que entrar no piano, no balé, no inglês, né? Na redação, no curso de redação, que está cada vez mais cedo. Né? Então, existem todos esses problemas comportamentais. E as dores musculares, se a gente for ver, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 70% dessas pessoas têm algum tipo de dor na região orofacial. Né? E que dor muscular, tem algum tipo de sintoma. Mas o que acontece? Essas dores musculares elas podem ser tratadas de forma desde a mais conservadora, que a gente falou, das compressas, dos exercícios. Mas essa dor está mais intensa, eu não consigo controlar. Aí ela procura o profissional. Aí o cirurgião dentista, que é especialista em dor. Aí você falou da placa. Um clínico, ele pode usar placa? Ele pode indicar uma placa? Eu acho que essa pergunta todo mundo se faz, até quem é dentista se faz. É ético. Eu, como clínica, não sou especialista, tenho que colocar placa? Sim, sem problema. Desde que você conheça os princípios básicos de colocar uma placa. Não pode invadir o espaço livre. Eu não posso causar um problema maior. Eu tenho que botar uma placa bem equilibrada, eu tenho que colocar dentro daquela altura de 2 a 3 milímetros, ela tem que tocar todos os dentes, ela tem que respeitar suas guias, ela não pode ter interferência. É muito básico isso. Então, você faz uma reabilitação... Você não é só ter uma placa que o laboratório te mandou lá e isso, vai complicar as coisas. Vai complicar, porque se você aumentou o espaço, você causou uma dor que não tinha. Né? Então, assim, se é de origem, se você é capaz de dizer que o paciente só tem sintomatologia muscular e tem facetas de desgaste nos dentes, e a placa, você conhece o princípio da placa, você pode pôr. O problema é que se essa placa ela não resolver e o paciente tem um problema que ele não tinha, tiver um problema que ele não tinha antes, você vai dizer o quê? Como é que você vai... Aí você pode encaminhar. Tá? Então, você vai encaminhar para o especialista, olha, fiz essa placa, então essa placa ela não está sendo suficiente, eu vou te encaminhar para o especialista. Tá? Aí fica mais ou menos assim. E aí a gente vai falar de outras disfunções que não são só musculares. As musculares geralmente estão presentes, mas elas são mais consequências, às vezes, do que causa. Ela não é só a dor muscular. Né? Se for só dor muscular, uma placa pode melhorar. Você pode ter ali um crânio facial. Né? Você pode ter um deslocamento do disco. Né? Pode ter, por exemplo, anatomicamente, um côndilo maior do que o outro, que vai dar uma mastigação mais unilateral. E esse disco vai deslocar. Por exemplo, uma condição que acontece muito no meu consultório, muito. Só ontem eu tive 3 pacientes de primeira vez com o mesmo diagnóstico, hipermobilidade. Nossa. E, por conta disso, deslocamento do disco. Algumas 2 delas com deslocamento de disco sem redução e outro com redução. Por quê? Porque tem uma hipermobilidade. A articulação ela não tem a proteção dos ligamentos, ele não tem um tônus correto. Então, eu tenho uma abertura exagerada da boca. Isso propicia um deslocamento do disco. E isso é um problema intra-articular, associado a um problema sistêmico. Aí a abordagem é outra. Eu posso usar uma placa se ela tiver dor importante, 2 ou mais músculos. Eu posso usar uma placa e ela relata que aperta os dentes de dia ou de noite, né? Ela pode ter isso. Mas, se não, o que é muito proposto hoje, que é uma terapia excelente, é a viscosuplementação, que é a injeção do ácido hialurônico na articulação temporomandibular. Eu achei isso fantástico. Porque ela tem 3 mecanismos, né? Tanto ele é um anti-inflamatório,
porque a região intraarticular ela está sempre se deslocando, ela está aguentando há muito tempo muito impacto. Lubrificante, né? Ele lubrifica essa região, ele devolve. Imagina, eu faço isso para os meus pacientes, vou colocar aqui também. Quem tem carro, e se for mulher, que não entende muito da troca de óleo do carro, mas quem um dia já passou por isso, vai passar que o óleo já está quase zerado, que a gente vai no posto, passa vergonha, né? O cara vai lá e abre aquele negócio ali, aí ele diz assim, olha, tá baixo e tá pregando, ou seja... A viscosidade dele já foi embora. Ou seja, ele perdeu quantidade e qualidade. Então, a nossa ATM é uma das articulações de maior impacto, porque ela é gínglimo-artroidal, ela faz rotação e translação. Ela é complexa. Ela é muito complexa. Ela tem um terceiro osso, que é o disco. Né? Eu tenho um côndilo, eu tenho a eminência articular e eu tenho um disco, que não é menisco. Ele é disco porque ele faz essa rotação e a translação. Então, ele é uma fibrocartilagem. Né? É como se fosse um terceiro osso. Então, eu tenho que harmonizar essas 3 estruturas. Legal, hein? E são 2 articulações com um único osso. Então, isso tem que estar super harmonizado de um lado, de outro. A mastigação tem que ser bilateral e tudo. Então, a gente tem que ter essa harmonia aí. Quando a gente perde essa harmonia, é onde acontece o desvio. Aí eu abro mais para um lado, eu abro mais para o outro. Né? Então, a viscosuplementação, eu vou ajudar, eu vou repor esse óleo. Eu vou lubrificar, eu vou combater a inflamação. Isso deva melhorar de uma forma muito... Olha, essa é uma das coisas da minha pesquisa. Pode ser até que ela não remodele osso, quem já perdeu, mas ela dá uma melhora clínica, uma qualidade de vida. Ela dá mais liberdade de trabalho dentro da cavidade. Né? Os pacientes falam assim, olha, tá igual a escola, desce redondo agora. Né? Assim, fica bom de abrir. O paciente acorda bem, desliza, porque ela lubrifica. E outra coisa que é a melhor da fisiopatologia da viscosuplementação, ela induz a célula sinovial a produzir naturalmente o líquido, né? O ácido hialurônico, que é o maior componente do líquido sinovial. Porque a gente tem 3 articulações sinoviais, né? Joelho, por isso que o ortopedista faz tanto em atleta, a viscosuplementação, ombro e ATM. Então, a gente tem esse recurso maravilhoso, uma articulação sinovial, que de tanto tem impacto por bruxismo, por aberturas, por maus hábitos, uma série de coisas faz com que você perca a qualidade, a quantidade desse líquido. E a gente repõe, e não é dependência, porque como o Botox, porque o Botox ele é bom para cascavel, mas para a gente... Então, assim, o ácido hialurônico não, a gente produz, não é a cascavel, a gente produz. E também não tem por exemplo, o ácido hialurônico, ele é como se fosse... Ele é tipo como bioidêntico? Não, ele é uma proteína do qual a gente tem no nosso organismo, ele faz parte das células, no tecido intersticial, por isso que ele é utilizado também para harmonização facial. É idêntico à composição do natural. É idêntico à composição. Então, o que vai acontecer? Ele preenche espaço, é usado na harmonização facial, orofacial. Está se usando bastante agora? Usa bastante, mas o quê? Em peso molecular. O que vai diferenciar o ácido hialurônico é o peso molecular dele. Então, a gente vai lá de médio a mais alto, peso molecular, para substituir um óleo mais viscoso. Como se fosse um óleo mais viscoso. Exatamente. Ele não vai preencher, ele é um nutriente, ele é uma composição, ele é uma glicoproteína. É literalmente lubrificante Lubrificante, é uma glicoproteína que vai preencher esse espaço, vai devolver essa homeostasia, esse equilíbrio intraarticular, que é um nutriente, para que a articulação ela possa fazer o papel dela. Quando a articulação ela faz o papel dela, que o disco não necessariamente volta exatamente para a posição, mas ele recupera a mobilidade dele, libera a musculatura, por isso que a placa muitas vezes... E aí, mesmo você tendo o efeito de um estresse constante, mesmo assim, você ainda ele aguenta o impacto. Ele aguenta o impacto. Entendi. Naquele tempo que ele não induziu, então você está produzindo, ele suporta bem o impacto. E aí, quando a articulação está bem, não tem contração muscular como coproteção. De forma patológica. Porque se o disco trava, imagina se o disco trava, o teu organismo vai entender que está sob risco o deslocamento da própria mandíbula. Então, ele trava. Eu tenho uma coproteção. A musculatura trava porque eu estou em risco. Entende? Se eu tomar um susto, aqui a minha musculatura contrai. Então, se alguém estiver aqui prestes a me empurrar, eu vou me proteger. Então, eu me enrijeço.
Então, a musculatura contrai porque tem um disco fora do lugar e a articulação está saindo muito. Então, ele coprotege. Quando você libera isso, que a mobilidade aumenta, que está lubrificado, tem menos dor, a musculatura relaxa. Então, automaticamente, eu Por isso que trabalhando... você amanhece tão bem, né? É por isso que o paciente tem essa sensação de melhora, mesmo que ele não esteja nem usando a placa, só com a viscosuplementação, e clinicamente ele tem uma melhora. Agora, se ele já tem instalado e eu tenho um histórico de bruxismo, eu também coloco a placa. E aí tem uma outra técnica também muito bacana, que é o laser, a laser terapia. A laser terapia. Tá? Eu tenho o agulhamento seco, eu tenho a laser terapia, eu tenho a aromoterapia, eu tenho a fisioterapia, eu tenho a psicologia, que trabalha com a neuromodulação, porque um problema comportamental, se eu aprendo a lidar com aquela dor, eu estou modulando os meus hormônios. Imagina que, por exemplo, eu sou tímida para falar, que não é o caso, mas eu sou tímida para falar. Então, isso é um gatilho para mim. Então, contrai uma musculatura. Eu tenho dor músculo-esqueleto, tenho lombalgia, por exemplo. E aí eu venho falar hoje aqui, amanhã toda. Isso é um gatilho para mim, né? E eu posso contrair novamente e minha lombalgia acontecer. O que a terapia cognitiva faz, comportamental? Ela diz, mas por que você é tímida para falar? Você não domina? Então, ela vai ressignificar isso. Você vai vir de uma forma com a mente ressignificada, ou seja, você vai contrair menos. E você vai ter menos inputs, menos estímulos de dor. Interessante isso aí. Né? Porque é o que a gente fala hoje, que o cérebro, nesse último congresso brasileiro agora de dor... Porque tem coisas que travam a gente. As coisas que a gente tem como limitações, que são... Isso. Que você não sabe, é um embate que você não sabe como lidar com ele. Você não entende o que vai dar desse resultado. Isso pode ser um psicotrauma. Psicotrauma. Então, isso fica registrado nas suas células, na memória. Esse psicotrauma, ele vai se transformar em doença, em dor. E se você reprimir... Você vai adoecer no longo, médio prazo. Isso, por isso que tem muitas doenças que a gente não sabe dar nomes, porque elas foram reprimidas, foram geradas e reprimidas há muito tempo atrás. Então, você precisa ir resgatando isso. Aí, por isso que eu gosto muito da terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque através Constelação entra também? Tudo que trabalhe com essa parte da mente humana, né, de ressignificar o seu comportamento, as suas relações, são válidas. Claro. Tudo bem orientado, tudo é muito válido quando é bem orientado, né? A ciência até hoje não diz que Freud é científico. Como é que eu vou provar as emoções? Eu não tenho como objetivar, mas ela acontece, ela é subjetiva. Né? As emoções, os sentimentos são subjetivos, mas são reais, mas eu não consigo pegá-lo, ele não é materializado. Então, muitas coisas que é a individualização das coisas. Né? Então, quando você fez um tratamento, ele não deu certo, ele não deu resultado, você vai tentando outras formas que até que você chega. Então, voltando para a parte da psicologia, hoje a gente fala que isso é uma das coisas inovadoras também, dentro do campo do conhecimento, é o cérebro que ele é hiperativado, digamos assim. Né? Então, se você for estudar profundamente a fisiopatologia das dores crônicas, dos problemas que as pessoas têm hoje, é um cérebro hiperativado. Vou dar um exemplo disso para ficar mais simples. Eu tenho dor na lombar, mas agora eu tenho dor na ATM também. E eu tenho primariamente uma cefaleia, uma enxaqueca. Tudo isso está indo para onde? Para o mesmo cérebro central. Mesmo que perifericamente eles venham de locais diferentes. Pode vir de um dente, ele vai para uma central. De uma unha encravada, ele pode vir lá da minha lombar, ele vai por caminhos de nervos diferentes, mas a experiência humana ela é única. O nervo que vem do pé, ele sai lá da coluna lombar. O nervo que sai do dente, ele vai para o núcleo trigeminal. É diferente, certo? Não estou falando besteira. Ele vem de terminações nervosas diferentes, vão para campos da medula, de lâminas da medula, para núcleo trigeminal diferentes. Mas a experiência de dor ela é única. O sistema límbico, que é o responsável pela modulação das emoções, do comportamento, das experiências geradas, ele é único.
E quando ele vai reagir, que é a via descendente da dor, da resposta, a gente tem uma via nociceptiva de informação e nós temos uma via, essa é ascendente, né? E nós temos uma via da percepção e da resposta, que é a via descendente. Se eu pudesse fazer uma síntese de tudo dentro da área da dor, eu digo que é um saldo entre o que sobe, que é a via ascendente, e o que eu consigo, como via descendente, bloquear. Porque hoje, se eu tenho muitos inputs, só sobe. Dor na unha, dor de dente, dor na lombar, dor de cabeça, raiva no relacionamento, luto, problema econômico, tudo isso é via ascendente. Sim. Tudo isso é via ascendente. Só sobe, são as percepções da periferia, do meio externo, das minhas sensações. Eu tenho uma sensação para você ter ideia, uma sensação agradável num paciente que teve uma lesão daquele nervo, um toque, um beijo passa a ser desagradável. Um cérebro que interpretaria como um sentimento, um carinho, ele vai receber um beijo e vai dar dor. Paciente com fibromialgia. Fibromialgia, então, qualquer coisa, estímulo ar-condicionado pode ser um estímulo doloroso. Então, essas percepções, elas podem ser modificadas. E isso vai o quê? Sensibilizando o seu cérebro, o seu sistema nervoso central. Aí, o que acontece? É ele que recebe tudo. Então, ele pode ficar hiperativado, que aí a gente que é chamado hoje como uma memória da dor. Mas é uma hiperatividade, né? Uma reatividade, ela é expandida. É o que a gente chama de uma neuroplasticidade, a gente chama de um cérebro excitável. Então, se eu estou com dor crônica e você fica o tempo todo, ai, que pessoa chata, aí diz, olha, seu cabelo hoje está feio. Aquilo incomoda muito mais do que se eu não tivesse nenhuma dor, se eu não tivesse nenhum problema. Tudo se relaciona. Né? Quando a pessoa tá bem, ela releva mais rapidamente, mais facilmente. Aí, onde entra agora o nosso embate dentro do contexto atual de vida, de sociedade. As polaridades, é polaridade política, é polaridade em tudo. Né? Então, tudo isso sensibiliza muito as nossas informações, nossos inputs. E deixa todo mundo... Aí está todo mundo no seu limite. No seu limite. Aí qualquer coisa externa que vem já é um gatilho. Aí o seu cérebro está hiperreativo. Então, você responde... Você está todo tempo em alerta. Exato. Agora, você falou a palavra incrível. Esse sistema de alerta é a definição do nosso sistema autônomo simpático, que é ele que está junto com o sistema límbico. É o sistema de alerta. Que antes ele é acionado quando eu tenho, por exemplo, uma ameaça de assalto, de corte, de doença. Isso é uma ameaça, um alerta. O estresse ele é bom até. Porque se eu não tivesse medo do assaltante, eu não corria. Eu ia morrer. Então, eu tenho que ter esse alerta. Isso é bom. O problema é que não é mais desligado. É como um alarme do carro que você aciona, ele não desliga mais. O nosso cérebro ele não está mais sendo desligado. Então, quando a gente vai trabalhar com esse universo da dor, você tem que entender os mecanismos de modulação disso. Como é que eu modulo um cérebro excitado? Como é que eu vou fazer que o paciente que vai fazer uma reabilitação, que ele tem um monte de problema emocional, sistêmico, ele tem um monte de problema. Eu acabei de sair de uma situação agora. Pois é, essa situação Vocês que você viram vê... aí, gente, como faz sentido? É. Todo sentido. Pois é. Aí ele vem dessa série de coisas e você já está num sistema de alerta. Vai desencadear. Triscou ali, meu. Aí vai desencadear, sabe o quê? Aquelas dores que você tinha que não tinha aparecido mais, aquele problema intestinal, que é outra coisa que parece que 100% da população está tendo, é a síndrome do colo irritável, é a fibromialgia, é a ansiedade generalizada, é a depressão. As doenças autoimunes que aparecem. Autoimune que está... Ou seja, hoje o cérebro está muito ativado e doenças que eram familiares, elas estão sendo desencadeadas, que antes era com 30, 40 anos, hoje o jovem está aparecendo com doenças muito cedo. Por quê? Porque esse cérebro está ativado demais. O sistema de alerta ele não está sendo desligado. Né? Então, ele causa um descontrole na homeostasia
que é a definição de saúde e homeostasia no sistema. Quando você desregula o sistema neurológico, vem o imunológico e vem e por aí vai. Né? Então, a gente tem o neurológico, o imunológico, e a gente tem aí uma tríade que a gente se desregula o outro padece. Então, esse cérebro ele tem que ser desativado. Então, como é que eu vou tratar da dor? De várias formas, eu vou modulá-la. Então, eu posso modular através do óleo, eu posso modular através da terapia mecânica, física, a fisioterapia. A própria meditação ajuda bastante nesse projeto. Muito. Muito, porque você desliga, né? Quando você está meditando, eu vou dizer, na verdade, você está fazendo um trabalho de respiração, de concentração, porque meditação é muito para os yogis, assim, é um trabalho, mas é usado, né? Mas quando você entra nesse processo de respiração, quando você une através da respiração, você automaticamente você não está pensando. Hoje, um dos grandes vilões da gente é a mente. É interessante, né? Porque a gente está falando de inteligência artificial, de desenvolvimento da mente, mas, ao mesmo tempo, ela é a grande vilã. A gente não descobriu totalmente os mecanismos da mente, né? E a gente não tem domínio da mente. A gente sabe que existe uma mente que ela tem uma capacidade altamente grande, enorme, mas você não sabe dominá-la. Se você vem com um pensamento... E esse pensamento de preocupação, de nananana, essa preocupação aí que você teve. Tenho certeza que você gosta do tema, está falando de vez em quando você volta para ele agora. Isso. Né? Por quê? Porque isso impactou sua psique. Como isso que você teve que resolver impactou sua psique e você não resolveu de forma 100%, não te deu uma saciedade da resposta, porque depende da resposta do outro. Então, o que acontece? Você fica procurando uma resposta para dentro de si, mexe com as suas emoções. Então, a mente fica descontrolada. A mente fica descontrolada e fica circular. Entende? Então, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Curioso, a gente está acabando aqui o nosso tempo, mas só uma curiosidade sobre isso. Eu tive um travamento na lombar e o meu fisioterapeuta, a primeira coisa que ele fez, ele osteopata, né? Inclusive, vou trazê-lo aqui para a gente conversar sobre fisioterapia, DTM, inclusive a pisada também tem uma relação, né? E eu não sabia. Sim. E ele disse, cara, eu vou te passar aqui, eu vou te anestesiar. Eu disse, mas tu vai me anestesiar? Sim, para a gente cortar o ciclo dessa dor. Exatamente, desplugar, porque ela está plugada 24 horas. Para a gente romper com isso. Bem um feedback, né? Quanto mais você tem dor, mais você pensa. Quanto mais você pensa, mais você vai aumentar a dor. Mas isso melhorou assim, substancialmente. Lógico, teve as manobras que eles fazem lá. Pegando esse ponto aí do que você falou, só para a gente fechar com o que tem de mais hoje, que são os canabidióis, né? A cannabis como terapia também. O que acontece? Hoje o cannabis ele é muito utilizado também, é uma das formas de modulação da gente, né, para dor crônica, para as dores que são... A gente eu prescrevo cannabis para quem tem dor crônica, que fracassou com vários tratamentos. São que gotinhas tem outras, diárias? São gotinhas, a gente começa com 3, 7 gotas, né? Chega a 10 gotas diariamente. E tem um resultado excelente, porque ele faz essa modulação. Dor crônica, sim. Dor crônica. Agora, não é que ela vai melhorar o sono, não é que ela vai... Mas ajuda, é um tratamento também coadjuvante, entende? Porque para dessensibilizar esse cérebro. Então, a gente dessensibiliza de várias formas, tirando as dores periféricas. Agora, para deixar bem claro, as doenças de origem mecânicas, que é o que você acabou de falar, da coluna, de um disco deslocado, de uma perda de dimensão vertical importante, uma falta de guia, precisa ser restabelecido mecanicamente. Isso aí não vai ficar para trás, isso aí tem que ser resolvido. Por isso que a ciência básica de conhecer as relações intermaxilares, de conhecer as funções oclusais, de conhecer a boa mecânica da articulação, dos músculos, das glândulas, das doenças, elas nunca vão ser retrógradas.
Elas sempre vão ser atuais. Agora, eu posso conhecer tudo isso e aí eu vou utilizando a ferramenta que eu preciso. Então, se eu não faço agulhamento, eu chamo alguém, faz um agulhamento, mas meu diagnóstico está preciso. Se eu não faço a fisioterapia, eu chamo fisioterapeuta. Se o paciente tem problema comportamental, eu vou chamar o psicólogo. E aí eu vou fazer o link disso tudo, coloco esse paciente nesse plano de cuidado abrangente, e o resultado é excelente. E lembrando que a gente não pode ser vaidoso de querer que o resultado seja 100%. Não é. Não é porque essa memória da dor, não temos essa pretensão. A gente não fala em cura, a gente fala de controle da dor, como a gente fala de controle da mente. Na minha lombar, meu fisioterapeuta, tu vai conviver com isso. Em menos ou maior grau, tu vai ter que ter alguns cuidados, e é isso aí. Porque teve perdas, né? E ao longo do tempo, com a idade, há perda de tempo. Há uma perda das estruturas, né? Você vê que uma conversa como essa Fadiga. pode... Fadiga do teu organismo. Isso. Perda de nutriente, por exemplo, o intestino tem muito a ver com as dores. Porque o intestino é que mais produz a serotonina. A dor de cabeça, as dores crônicas são falta de, muitas vezes, a diminuição da serotonina. Então, você usa medicamento para recaptar a serotonina e não trata o intestino. Então, isso fica também um ciclo vicioso, você fica mais dependente de medicamento. Então, mas também não sou muito a favor dessa exigência de restrição total. Olha, eu acho que é sempre lidar com o ser humano de uma forma leve, tentando adaptá-lo. Eu tenho uma paciente que tem sido uma paciente excelente para mim, é tentar adaptar. Ela disse, olha, eu não estou dormindo bem, eu não quero usar essa placa. Eu disse, então não vamos usar a placa, vamos fazer só a visco. Não, acha que vai atrapalhar? Não usa a placa. Mas, então, faz o seguinte... Faz a físio para não ter que usar a placa. Então, você tem que ter bom senso. Você tem que saber adequar e não perder o olho da paciente. Não tem receita de bolo. Não tem como. Deslocamento de disco com redução, você vai colocar viscosuplementação, uso de placa, fisioterapia. Não é assim. Vai ter que adequar todos os passos, vai ter que adequar o tempo daquele paciente. Eu tenho um paciente de 83 anos, 85 anos, que tem uma artrose que abre pouco a boca. Eu faço a visco, ela consegue comer novamente, mas ela não vai mais abrir a boca toda, né? Então, é isso. Esse universo da dor, essa conversa toda, ele puxaria para um bate-papo agora do sono, da alimentação, né? De uma série de coisas, sempre muito bom. Doutora Neuza, vamos finalizando aqui esse bate-papo que foi maravilhoso, muito rico. Olha, eu fiquei encantado, viu? Eu recomendo a todos vocês, escutem isso até o fim, escutem novamente, que tem muita informação, tem neurologia, tem diagnóstico, novas metodologias, né? Novas inovações, para abrir a mente de você clínico que está aí escutando. E eu vou pedir que a doutora Neuza possa estar deixando aqui o Instagram, para que você possa estar visitando lá a página dela e tá cheio de dicasinha também. Isso. A gente tem o Instagram, que é Falcão Neuza Márcia, né? @Falcão Neuza Márcia. Isso. E tem o Instituto IOSSE também, @Instituto IOSSE, que a gente está ou um ou no outro, né? A gente também está na Unicristos, né? Na graduação também. E é isso, o que vocês precisarem. É com o Flávio aqui também, que eu estou sempre aqui com o Flávio. Show de bola. E outra coisa, visita, porque daí, se você é paciente também, você é paciente que está assistindo, você também pode procurar o serviço da doutora Neuza lá, que eu acredito que você vai ter uma boa resposta. Nós temos um ambulatório de laser lá também, paciente com necessidades especiais, né? Além dessa equipe toda, a gente está preparado. Doutora, obrigado mais uma vez. Olha aí, isso aqui foi um dos primeiros, dos muitos bate-papos que nós vamos ter que fazer. Ótimo. Manda um abraço aí, ótimo. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência, obrigada pela iniciativa, pela equipe toda. Muito obrigada. Você só veio a brilhantar aqui o bate-papo, viu? Obrigada. Ótimo, obrigado.